E hoje nós vamos entrevistar a Ana Carolina, como eu tinha prometido, Semana Portugal do Conversa de Imigrante. Ela é a repórter do Posso Te Mostrar, um canal que, se você é brasileiro, tá vivendo em Portugal e não segue, eu não sei nem o que é que você tá fazendo da sua vida. Eu não sei nem como é que você consegue as informações que você consegue. Porque a Ana Carolina, vocês não têm noção. A Ana Carolina fala de política, ela fala de negócios, ela fala de contabilidade, ela fala de finanças, ela entrevista advogados. É incrível, incrível. Eu não sei como é possível viver em Portugal sem seguir a Ana Carolina, que é uma querida. Vocês vão adorar conhecer ela por aqui. E tratem de seguir. Sigam todo mundo que eu tô indicando aqui, porque vocês sabem que aqui comprovado, né? Garantia certificada. Se vocês quiserem me conhecer um pouquinho melhor também, segue a Contadora do Imigrante, regularize sua situação fiscal. Eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo, como sempre. E vamos ver essa entrevista que foi incrível com a Aninha. E hoje eu estou aqui com a Ana Carolina, a Aninha do Posso Te Mostrar. Com certeza, se você alguma vez na sua vida já pensou em vir para Portugal, você já ouviu falar do Posso Te Mostrar, você já viu as dicas da Ana e hoje ela está aqui para elucidar algumas questões relacionadas a dessa vinda para Portugal, essa AIMA que a gente até hoje não sabe para que é que veio, não sabe se é melhor, não sabe se é pior, não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe onde é que a fila termina. Aninha, bem-vinda! Oi, muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Olha, é um prazer conversar, bater esse papo com você e com seus seguidores, né? Ai, que bom, fico muito feliz. A Aninha me conheceu através do Contadora do Imigrante. Se você ainda não segue, tá perdendo tempo. Dois canais super importantes para todo imigrante do mundo inteiro, eu acho. Olha, eu Posso Te Mostrar e o Contadora do Imigrante. Você precisa seguir, @Posso Te Mostrar e @Contadora do Imigrante. Tá tudo certo, a gente fica feliz. E você já aproveita e curte aqui, porque, gente, situação de imigrante em Portugal, todas as dúvidas vão ser resolvidas hoje. Mas primeiro eu quero saber o momento fofoqueira da Cíntia aqui. Quer saber, Ana, o que Hum. foi que passou na sua cabeça para vir para Portugal? Me conta. Bom, lá no começo, assim, há uns 4 anos, eu queria muito voltar a estudar. Eu fiz a minha faculdade de comunicação no Brasil há muitos anos, e aí eu queria realmente fazer um mestrado. O nosso canal no YouTube estava começando a crescer, e eu falei, eu quero fazer um mestrado em marketing. E qual lugar que eu poderia? Eu poderia estudar no Brasil, eu poderia estudar em vários lugares, mas Portugal me deu a facilidade, né? Por conta do visto de estudante, eu poderia trazer minha família, meu marido, minha filha, que na época tinha 1 ano. Então, casava tudo perfeitamente, sabe? Um lugar onde eu pudesse ir com autorização de residência, morar legalmente, estudar, começar a seguir essa nova carreira que eu estava começando ainda ali a crescer com o YouTube. Então, fazia todo sentido vir para Portugal por todas as facilidades que o país dá, assim. Então você não é uma dessas loucas que larga tudo e vem para Portugal sem visto, sem saber o que vai acontecer? Não, Não. não mesmo. Pra você ter uma ideia, assim, o primeiro país que veio em mente era o Canadá. E aí eu comecei a estudar um monte de coisa sobre o Canadá, era um lugar maravilhoso. Frio! E eu ia para Vancouver, ia passar um frio, tá tudo bem. Mas quando eu vi toda a dificuldade para você conseguir uma residência por lá, sabe? Era um processo muito mais caro, muito mais burocrático mesmo. Eu falei, não, ainda está muito fora da nossa realidade. E Portugal passou a ser um país em que tinha todas as coisas se encaixavam, sabe? Então, a gente veio para cá e com tudo certinho, tudo planejado, 1 ano ali de muita pesquisa, muito planejamento mesmo para fazer tudo certinho, chegar aqui e ter a nossa autorização de residência, né? Chegar tranquilo, né? E olha que há 4 anos atrás era muito mais fácil você vir como turista, né? E conseguir a sua residência aqui. Há 4 anos era tranquilo. Hoje é que é o caos total, né? Hoje, Hoje não loucura. tem né, se normalizou muito, já existia, né? Os vistos já eram bem divulgados, mas muita gente normalizou a vinda para Portugal como turista e fazendo a manifestação de interesse, que era o meio em que você consegue se regularizar através do trabalho aqui. Mas agora a manifestação de interesse já não existe. É importante deixar claro aí para todo mundo, porque ainda tem gente falando em vir como turista para Portugal
isso não é aconselhável mesmo, porque a situação hoje já não permite a regularização da forma que permitia 2 meses atrás, por exemplo. Então, não é um caminho. O governo muda e tudo muda, né? Eu falei nos últimos episódios aqui, se você não assistiu, volta lá, que eu digo que muitos imigrantes vêm para Portugal e eles não têm o mesmo cuidado que eles teriam em ir, por exemplo, para o Canadá, para a Dinamarca, porque eles sabem que é um país diferente, cultura diferente, é muito um clima diferente. E aqui em Portugal parece que tudo é muito fácil, mas não é. Parece que é mais um muito estado, né, importante. do Brasil. É chegar, um anexo. Pois é, e eu sempre digo, gente, vocês têm que conhecer a política do local para onde vocês estão indo, porque as pessoas não se importam com a política do local. E a política faz toda a diferença. Eu estava atendendo uma cliente que vive hoje nos Estados Unidos e ela disse que acelerou o processo de casamento dela por conta da possibilidade de Trump vencer as eleições, porque da última vez que Trump venceu as eleições, foi bloqueado todos os vistos para imigrante, todos os green cards, não saía green card. Então, eu penso, a pessoa quer vir para Portugal, nem sabe que já não existe mais essa possibilidade de se legalizar, a manifestação de interesse. E não sabe que agora aqui existe um partido de direita, que é super radical e que está querendo despachar todo mundo para casa. Antes era um partido de esquerda, né, o Partido Socialista, ficou muito tempo aí no poder, abriu muito realmente as fronteiras, assim. Teve a questão da manifestação de interesse. Em 2022, eles lançaram o visto para procura de trabalho, que é super recomendado esse visto. Para quem não sabe, assim, não estou com muito dinheiro, não sabe nem para onde ir, o visto para procura de trabalho é muito bom, é muito democrático, você precisa de menos dinheiro para poder consegui-lo. E agora tem um partido de direita que ainda nem é tão radical, ele ainda é ali, ó, centro-direita, mas ainda pode piorar para as próximas, assim. Pode realmente entrar um partido em que seja muito radical, porque aí sim a gente tem um terceiro partido aqui em Portugal que ficou em terceiro lugar, que aí é um partido em que não quer imigrantes nenhum aqui e que eles ganharam muita força nessa última eleição. Então, a gente tem que acompanhar sempre mesmo todas essas mudanças para entender, para falar, olha, é um bom caminho agora, ou preciso esperar, planejar melhor como é que fica, né? Então, é muito importante mesmo conhecer a política, conhecer a burocracia do lugar, do país para onde você está indo, para saber quanto tempo você vai levar para iniciar a sua vida nesse novo lugar, né? Então, é super importante. Pois é, a loucura que eu via antes, né, de pessoas que vendem tudo no Brasil e vêm com a mulher, com os filhos, ou com o esposo, com os filhos, e nem sabe no que é que vai dar, sem nenhum visto, sem nenhuma perspectiva, e acaba voltando pro Brasil. Eu acho muito legal quando a pessoa consegue vir, gastar todo o dinheiro que tem, voltar pro Brasil e ainda tem uma estrutura no Brasil para recepcionar de volta. Mas e quando você não tem, né? Eu acho muito louco isso. A gente vê muitas histórias de imigrantes que deram muito certo, como, por exemplo, a gente. Mas eu já vim com visto, você já veio com visto. Aqui eu entrevisto outras mulheres que também estão aqui em Portugal, que não vieram com visto, mas que foi antes do CEF virar AIMA. Que, né, era outro mundo. Portugal era outra. Rolou uma redescoberta aqui de Portugal. Um antes da AIMA e outro depois da AIMA. Até porque agora com a AIMA nada funciona. Quando eu cheguei aqui com o CEF, a gente pagava um advogado. Eu paguei 120 euros para uma advogada, para ela ficar ligando para o CEF para conseguir agendar o horário para mim. E ela conseguiu agendar o horário. Eu já tinha, né, a situação mais tranquila, porque o meu esposo tem a nacionalidade espanhola, então eu já sabia que de primeiro eu ia pegar o visto permanente, então estava tranquilo. Mas até para ligar, para agendar, para ir lá, só para entregar minha documentação e pegar a minha autorização de residência, eu já tive que pagar uma advogada para ligar. Hoje, essa mesma advogada, que eu continuo seguindo ela, eu gosto muito do trabalho dela, ela não liga mais. Ela entra com um processo contra a AIMA, porque não é mais possível fazer agendamento sem entrar com processo. Pois é, mas você sabe que quando eu cheguei aqui, para o reagrupamento da minha família, né, do meu marido e da minha filha, eu também precisei pagar para alguém ficar ali ó, o dia inteiro e conseguir agendar. Então, também precisei contratar um escritório para isso, mas realmente, hoje,
já não há vaga para agendamento. Então, você pode ficar ali, ó, dias e dias, que quando você for atendida, você vai falar que eles vão falar que não tem um agendamento para você e não tem o que fazer. Então, sim, a gente já entrevistou alguns advogados lá no Posso Te Mostrar para falar sobre essa situação, sobre a ação judicial que tem que entrar contra a AIMA para poder solicitar um agendamento, porque realmente não estão abrindo vagas. Tanto a sociedade, os advogados, as associações de imigrantes são muito empenhadas em pedir, né, de colocar ali uma pressão mesmo para que o governo dê jeito a tudo isso. Há muitas promessas, como todo o governo anterior também tinham muitas promessas e muitas delas que não foram colocadas em práticas, e agora a gente espera que eles cumpram essas promessas, assim, tem uma força-tarefa para começar a qualquer momento, para colocar os processos do CEF ainda, 400 mil processos que o CEF passou para a AIMA, para colocar tudo em dia, e tem um ano ainda pela frente para resolver tudo isso. Então, até junho de 2025, tem muita coisa para acontecer, e a promessa do governo é essa, de, no ano que vem, conseguir estar em dia, né, a situação da AIMA para que consigam respirar novamente, porque a quantidade de imigrantes que foi chegando nesses últimos anos, e aí sim também foi um problema no governo anterior de deixar, né, muitos Abrir as portas, né? Depois da esse governo Covid. de agora, ele fala, nós vamos manter a porta aberta, mas não escancarada, porque de fato a porta estava escancarada, sabe? Então, qualquer pessoa podia chegar com visto de turismo, no caso dos brasileiros, nem precisa de visto, é só chegar e ficava por aqui. Então, não tinha controle nenhum, né? Então, ainda não tem esse controle. Então, agora a casa tem que ser arrumada para poder olhar ali e falar, tá, vamos etapa por etapa. E com isso, muita gente que chegou aí nos 2 últimos anos ficou muito prejudicada, sem conseguir agendamento, sem conseguir autorização de residência, mesmo vindo com visto. Olha, isso né? Então é complicado, a gente espera muito, torce, reza, faz qualquer coisa para poder é, acreditar que vai ter uma boa resposta em breve, né? De que essas promessas sejam realmente cumpridas. E não é nenhum favor que eles estão fazendo pra gente, né? Não é nenhum favor que eles estão fazendo pro imigrante. Porque muita gente fala, ainda acha, não. Não ainda acho nada. Foi o próprio governo que permitiu que os imigrantes viessem. Então, os imigrantes se planejaram por conta de quê? Por conta de que chega a notícia, não só no Brasil, que inclusive todo mundo fala muito do Brasil, realmente tem muito brasileiro aqui, mas olha, o Porto, pelo menos, é 60% imigrante e não é todo mundo brasileiro. É muito imigrante, é de todos os países com os quais o Portugal teve uma influência, Sim, né? exato. Bora chamar de influência para não chamar de outra coisa. Você realmente, né? Os países de língua portuguesa, né, a tal da CPLP, que a gente fala muito, essa comunidade, realmente teve, a partir de 2022, essas vantagens. Foram vantagens, de fato, para solicitar visto. Então, os angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos também começaram a chegar tanto quanto os brasileiros, né, em massa lotes mesmo. e lotes, E agora igual a gente brasileiro. também vê outras nacionalidades bastante por aqui, coisa que eu não via há 4 anos atrás. Agora a gente também consegue ver outras nacionalidades chegando com muita força aqui. Então, os indianos, os nepaleses. Gente, todo Uber aqui é indiano. Tem bastante aqui na parte da agricultura também, eles são assim fundamentais mesmo. Boa parte de quem trabalha na agricultura aqui em Portugal são dos estrangeiros e principalmente dos indianos, nepaleses. Então, assim, é isso, assim, né? Abriram as portas, nós chegamos mesmo, muita gente chegou aí nesses últimos anos, e agora tem que tentar ali arrumar a casa, porque também do jeito que estava muito complicado. Então, eu entendo todo o trabalho que esse governo vai ter agora, realmente não é fácil ali toda a tarefa, mas é isso, né? Então, estavam disponíveis determinadas formas, nós fomos quase que convidados mesmo a vir dessa forma, então agora é preciso dar um jeito nessa organização toda, né? Você falou uma coisa importante, né? Porque do jeito que Portugal fala,
parece que eles falam assim, ah, não precisamos de imigrante, voltem para casa. Sendo que não tem português suficiente para trabalhar em lavoura e eles nem querem, né? Por conta da educação que eles têm a condição de ter aqui, eles ganham 30 vezes mais, porque, sinceramente, quando... eu vou rir aqui. Porque quando eu vi no jornal, tem um tempo já, né? Mas eu vi que Portugal ia abrir, tipo um Médicos Sem Fronteiras que teve no Brasil. Portugal não fez, não tentou fazer isso. Sim. Aí quando eu vi, olha só, dá para os médicos brasileiros virem para cá. Quando eu vi o salário, eu fiz, gente, qual é o médico brasileiro que vai vir para cá para ganhar o que Portugal paga? No Brasil, né, para ganhar o que, porque realmente os salários aqui são muito baixos, em geral, né? Você estava falando dessa questão do quem que vai trabalhar na lavoura, né? De cada 10 trabalhadores em Portugal na agricultura, 4 são estrangeiros. E isso vai aumentar muito, né? Porque você vê realmente uma das populações mais envelhecidas do mundo, é a população mais envelhecida da Europa, junto com a Itália. Precisa de pessoas, de mão de obra, vamos ser muito sinceros, precisa de mão de obra, precisa de crianças, de jovens, de gente contribuindo para a segurança social, para pagar a aposentadoria das pessoas. É fato, né? Então, assim, que eles precisam de imigrantes, precisam. Esse governo atual, ele tem tentado balancear quanto a isso, tipo, precisamos de vocês, mas também não quero qualquer um de vocês. E aí, assim, qual é a pessoa que vai escolher Portugal? Se a pessoa tem uma super formação, se ela tem vários idiomas, se ela tem várias qualificações, por que ela vai escolher Portugal com esse salário tão baixo? Então, né? Então, é isso, nem os portugueses escolhem Portugal, né? Exato. Os portugueses que têm uma formação. Exato. Eles fazem a faculdade então a gente fala, né? Então... Aí a gente fala, nossa, tem tanto imigrante chegando em Portugal. Tá, mas vai ver quantos migrantes portugueses tem, né? Saindo daqui de Portugal, porque não tem condição de você evoluir se você tem uma boa formação. Aqui em Portugal você consegue ir para universidades incríveis, fazer mestrados incríveis lá fora. Por que vai ficar aqui dentro? Então, né? Se um jovem com 20 aninhos tem a cidadania, por que ele vai ganhar 800, 900 euros em Portugal se ele pode ganhar 3 mil euros em vários outros países? Né? Então, é muito comum. 3 mil você está sendo assim, né? Início da carreira, entendeu? Assim, início de carreira. A pessoa que acabou de se formar, fez a faculdade aqui em Portugal, vai embora, ou até já faz a faculdade fora. Então, ela já tem a cidadania, ela já pode morar nesse outro lugar. Ela tem o inglês, ela tem outras situações, então ela vai mesmo, né? Então, aqui você realmente vê uma população que vai ficando cada vez mais envelhecida, né? Que os pais ficam aqui sozinhos, os filhos moram em Andorra, na Suíça, na França, assim, são vários outros países aqui, né? Alemanha, Reino Unido, enfim. Então, é difícil mesmo, assim, né? Eu imagino. Uma via de mão como curta. Esse governo tá, né? Porque ao mesmo tempo ele tem que abrir, porque ainda tem mais, né? Ainda tem aquela questão de quem usa Portugal para ir para outros países, né? Vem, fica 5 anos, pega a nacionalidade e tchau. E vai fazer igual os jovens portugueses, né? Olha, já tem nacionalidade e vão embora. Então, acho que o grande desafio de Portugal e dos governos, seja o de agora, o que vier, o próximo, é olhar e falar, tá, como que a gente vai cuidar desses imigrantes para eles permanecerem aqui? Para eles escolherem continuar a ficar em Portugal depois de 5 anos, quando eles tiverem acesso à nacionalidade portuguesa, né? Porque é isso que acontece. A gente vai ficar sempre renovando esse tempo, que trazer mais jovem, porque todo mundo vai embora. Então, é importante que quem está aqui seja bem cuidado, respeitado, né? Que possa ir aos órgãos e ser bem recebido e conseguir a documentação. É interesse do governo que a gente para que queira ficar, né? Para que queira estar aqui com a família e para que os filhos queiram ficar. Porque hoje eu vejo muitos brasileiros vindo para cá também por conta da questão, principalmente da segurança, que a gente sabe que é a questão principal. A gente vê pessoas... eu sempre digo o seguinte...
No Brasil, a gente é classe média, média alta, e aqui a gente é pobre. É, Quando a gente vem pra cá, pra Portugal, a gente baixa o nível. sim. E aí eles falam como se estivessem fazendo um favor, né? Uhum. Entretanto, me parece que é o contrário. Mas, enfim, se a gente for ficar falando disso, a gente não faz mais podcast, a gente vai ficar só discutindo isso aqui. Então, eu quero voltar um pouquinho, que Uhum. você disse que veio pra cá pra estudar o marketing e tal, Uhum. mas que o seu canal já existia, já era o Posso Te Mostrar. Já era, eu posso te mostrar, mas E o muito que você mostrava diferente. naquela época? Muito diferente. Meu marido mostrávamos viagens. Nós somos apaixonados por viagem. E aí a gente fazia viagem, inclusive, para Portugal e mostrava lá no canal. Então, era um vlog, sabe? Eram sobre vídeos de viagem mesmo. E quando chegou a pandemia, em 2020, nós estávamos com uma viagem programada aqui para Portugal, inclusive. E aí as fronteiras todas fecharam, né? E nós vimos uma oportunidade ali, sabe, de trazer. Eu sou formada em comunicação, então tenho o jornalismo ali muito presente em mim, e aí a gente começou a trazer as notícias sobre as fronteiras. Então, fronteira que fechou, fronteira que abriu, abriu, mas pedindo qual documento? Tem que ter vacina, não tem que ter vacina, qual era a vacina? E isso mudava, Cíntia, todos os dias tinha uma informação nova e muito complexa, onde era necessário ficar lendo ali site oficial por site para entender. E muitas vezes nós trouxemos notícias antes do que os grandes meios de comunicação, assim. Então, quando Portugal, via Madeira, Ilha da Madeira, abriu, nós fomos o primeiro meio, eu tenho certeza disso, porque assim, todo mundo assistiu o Exclusiva! foi o primeiro e com muitos dias de antecedência em que nós falamos Ilha da Madeira está aberta, uma parte de Portugal está aberta. Então, poderia se viajar para lá e com quais condições que poderia viajar? Porque é, nós, de maneira alguma, incentivamos que no meio da pandemia as pessoas estivessem viajando. Pelo contrário, não era isso mesmo. Tanto que nós ficamos trancados ali em casa, esperando toda a situação passar para a gente decidir a nossa vida ali. Mas tinham muitas pessoas que necessitavam viajar. Nós atendemos, por exemplo, uma das pessoas, um dos nossos seguidores que está desde o comecinho com a gente, até hoje ele aparece por lá, é muito legal, que é o Nereu, e o filho dele ia começar a faculdade na Alemanha, que é um processo muito complexo e tudo mais, então ele foi aprovado, ele tinha que ter um monte de documento e tal. Só que para chegar à Alemanha, a Alemanha não estava recebendo ninguém que viesse direto do Brasil. O Brasil estava visto assim como muito ruim. As nossas taxas, né? As nossas taxas, a gente não estava cuidando da situação, né? Então, os outros países foram lá e fecharam a porta para a gente. Então, eu trazia meios de como essa pessoa podia chegar até o destino em que ela realmente precisava ir. Então, por qual país ela podia Nossa, entrar, utilidade qual a pública. documentação. E aí deu esse boom assim no canal através dessa Up. situação das fronteiras. Então foi essa a primeira situação que realmente já existiu. Posso te mostrar antes. Olha, que legal, que legal. Realmente, utilidade pública, É, porque ainda mais no Brasil, e que era a um desinformação estava trabalhão. reinando, É. né? Na época da pandemia, eu me lembro, eu cheguei aqui em Portugal, foi no finzinho da pandemia, foi em fevereiro de 2022. Hum, Então eu já cheguei, já tinha tomado a terceira dose quando eu cheguei aqui em Portugal, já foi bem no fim. Nossa, foi uma loucura mesmo. foi uma A loucura. desinformação, a situação, a gente só rezava, né, pra poder Eu acho que foi e a ficava maneira, preso. assim, da gente, eu e meu marido, nos mantermos vivos e ativos e, sabe, porque a gente colocou o foco nisso, esqueceu o que estava rolando no mundo, assim, ao nosso redor, né, porque a gente via as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo, e a gente ficou focado ali nas notícias. Minha filha é recém-nascida, minha filha nasceu em fevereiro de 2020, então, com 7 dias de nascida, teve a primeira morte de Covid-19 no Brasil, então nós ficamos totalmente reclusos e trabalhando muito. E aí realmente veio esse primeiro boom do canal. Aí depois, quando eu entendi que eu queria realmente mudar de país, e aí a gente escolheu Portugal, nós fizemos essa travessia e aí veio o segundo boom do canal, onde as pessoas nos encontraram para falar sobre viver em Portugal. E nessa época vocês faziam consultoria.
Exato, fazer a consultoria de viagem justamente por conta dessa documentação. Eu tenho uma agência de viagem no Brasil, já minha empresa lá já é bem antiga e hoje a gente não faz mais consultoria, até porque todas as pessoas que chegam até a gente querem saber de morar em Portugal. E aí eu aproveito para deixar para morar em Portugal e fazer consultoria, somente um advogado que pode fazer isso para você. Então, um advogado com ordem dos advogados em Portugal. E muita gente confunde meu trabalho, acha muitas vezes que eu sou advogado, porque eu falo de assuntos relacionados a visto, mas eu sou jornalista. Então, o que eu faço é entrevistar esses advogados lá no canal, indicar, recomendo os advogados que já passaram por lá. Então, a gente acabou fechando, encerrando esse tipo de serviço, mas na época a gente vendia tanto a passagem aérea quanto dava todo o suporte até que a pessoa chegasse no caminho, no destino dela e tudo mais, né? Então, assim, foi um trabalho bem complexo, bem pesado mesmo, assim, o ano de 2020, 2021 foram mais Pesados. mas Mas foi pesados de trabalho. o que fez a gente realmente viver do YouTube, virar criador de conteúdo mesmo, YouTube, TikTok, Instagram, e os outros foram surgindo assim. Sim. E hoje a gente trabalha com o Posso Te Mostrar integralmente, né? Largamos os nossos trabalhos que tínhamos no Brasil e vivemos integralmente como criadores de conteúdo. Eu comecei nessa ilusão de que eu ia viver como criadora de conteúdo. Nos meus primeiros vídeos lá da Contadora do Imigrante, se você ver, quando eu comecei, eu nunca trabalhei com contabilidade no Brasil, eu sempre fui analista financeira. E aí, quando eu comecei com os vídeos de contabilidade, foi porque eu tive que estudar tanto para poder conseguir fazer a minha contabilidade, a do meu esposo, que tinha uma situação complicada, ele era CLT no Brasil, atividade aberta em Portugal, e aí a gente não estava na condição ainda de fazer saída definitiva e tal. E, nossa, a gente procurou 4 contabilistas aqui em Portugal e 3 escritórios de contabilidade no Brasil, e ninguém sabe. E toda vez que a gente fazia uma consultoria com algum contador, eu sabia mais do que o contador com quem eu estava falando, de tanto que eu tinha estudado aquilo, sabe? E aí eles começavam a falar uma coisa e eu dizia, não, tá errado. Na lei não diz isso. Não, porque um juiz de não sei onde disse que não precisa fazer mais isso. Então, quando eu ia conversar com o contador, aí eles falavam coisa e eu dizia, não, a orientação tá errada, a gente não vai contratar ele não. Aí o meu esposo falou assim, ó, quer saber de uma? Faz você. Se vira agora. Já que você dispensou todo mundo, agora se vira aí pra fazer. E aí eu fui fazer. E aí eu fiz, nossa, isso aqui é muito complicado. Descobrir as coisas é muito complicado. Na verdade, fazer não é complicado, né? Depois que a gente tem todos os 6 meses de estudo, fazer é muito fácil. O problema é você conseguir chegar naquele fazer, né? Esse é o problema. Que é a mesma coisa que você fazia. Na hora que você já tem toda a informação, orientar. Ah, é só esse documento aqui que tem que tirar. Tá, mas até você saber que é aquele documento, é toda uma parafernália que acontece exato. por trás. Era muito estudo, muito assim, a cara do computador, muito. liga para um, liga para outro, manda uma pessoa para ir lá no aeroporto da Ilha da Madeira para saber se estava de fato funcionando ou não. É assim, para trazer realmente a notícia correta, né? Sim. Então, assim, é muito trabalho. Quem vê só o vídeo pronto acha que é fácil, mas não é. É o que eu digo, às vezes eu estudo 3 semanas para fazer um vídeo para a Contadora do Imigrante de 15 minutos. Eu estudo 3 semanas, é uma loucura. E às vezes aquele que a gente mais estuda e se dedica nem é aquele que bomba, tá? 15 visualizações em 15 dias. Nem dá moral pra aquele, eu acho. Ai, que droga! Era pra ter feito um vídeo com a chamada assim. A CPLP vai acabar, pá! Ou então uma coisa sensacionalista, assim, de qualquer coisa. Olha, tem vezes que eu falo uma parada sensacionalista, assim, de 30 segundos, e aí depois eu falo as coisas sérias, assim, que são realmente importantes, só pra poder chamar as pessoas, que eu falo, não vou fazer esse vídeo com tanta informação pra ninguém assistir. Aí eu coloco um negócio assim, bloqueio do CPF. Aí depois eu falo, como desbloquear seu CPF, blá, blá, blá. Porque as pessoas gostam de sensacionalismo, as pessoas gostam de ver sangue. Gostam, sim, com certeza. Né? Haters na internet são os que mais dão engajamento.
Os vídeos que eu tenho mais assistidos são porque foram lá me xingar, foram lá falar mal. É assim, entendeu? Aquele que eu tô dando todo passo a passo para alguma coisa, não tem isso. Então, Mas me conte. sabe? Tenho muito respeito pelo seu canal, por conta de que tem muita gente que eu vejo que até hoje diz vem sem visto, não tem esse cuidado que a gente tem, né? Eu estou entrevistando aqui nessa primeira temporada do podcast Conversa de Imigrante, exatamente canais que eu respeito muito, mulheres que eu respeito muito. Essa primeira temporada é exclusiva de mulheres. Mulheres que eu respeito muito, que são imigrantes também, ou que estão próximo do processo de imigração. Advogadas também. E você está me dizendo que você não é advogada e por isso você não faz esse processo, né? De dar essa consultoria. Entretanto, advogado só fala da parte jurídica, né? A parte de viver Portugal, advogado não fala. O contabilista não fala, né? Quem é que fala sobre isso? Tem que seguir todos os vídeos do Posso Te Mostrar, deixar os comentários lá para poder, né, você saber os próximos vídeos que você vai fazer. Porque, pelo que eu vi, fiz uma listinha aqui dos seus vídeos. Você fala de tudo. Tudo que tem a ver com Portugal você fala. E não só Portugal. Eu vi que você fala da questão de vistos de toda a União Europeia. Isso. E aí eu quero saber, como é isso? Você tem informantes? Informantes e tem muito estudo, né? Às vezes, por exemplo, eu fiz um da Áustria, que mesmo ali, com Google Tradutor e tudo mais, era uma dificuldade entender ali todo o passo a passo. Foram 3 sites oficiais em que eu fui, olha um, olha o outro, olha, e esse foi um que eu tive que estudar muito, e eu começava a escrever, e eu falei, ainda não estou segura disso, eu tenho que ir lá procurar. E aí, então, assim, foi desse tipo de vídeo que levou aí umas 3 semanas de estudo, sabe? Para eu poder Sim, ter nossa, te entendo certeza tanto. do que eu estou falando sem causar nenhum problema a ninguém, porque acho que a gente tem que ter muito essa responsabilidade, né? Como você falou, assim, tem muita gente para falar de Portugal, tem gente que está ali mostrando a realidade dela, por exemplo, isso é super válido. Então eu trabalho na fábrica e estou mostrando a minha realidade. Ótimo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está no Brasil querendo imigrar e vai entender. Ou tem gente que está mostrando as suas compras, né? Tem muita gente assim, e me ajudou muito quando eu fiz a minha travessia, né? Olhar e saber quanto que essa pessoa está gastando, como é que são essa vida real daqui. É claro, eu também gosto muito dos conteúdos dos profissionais, né? Então, dos advogados, das contabilistas, como são as contadoras aqui. Aí você tem que procurar sempre os especialistas de cada área. Mas eu não vinha uma pessoa para trazer as notícias, as informações, o que está acontecendo da mudança do governo, isso e aquilo, que não é só jurídico, né? Não é só na parte dos advogados. Então, eu não via gente falando isso, e quando eu vi alguém falando isso, era uma conversa muito superficial, era replicar alguma coisa que saiu, mas que está sensacionalista, que não é coerente com a verdade. Então, eu acho que fazia todo sentido eu pegar e falar, tá, então vou trazer para mim, é algo que eu gosto, adoro estudar, adoro ir atrás dessas informações. E vou... Você tem um senso jornalístico investigativo, né? Essa parada assim. Eu gosto. Quanto mais me desafia ali, tipo assim, eu não estou entendendo por que aquilo ali e tal, eu vou lá no outro, mais eu gosto, sabe? Então, Olha, eu aceito sua ajuda para tentar entender o visto D7 aqui de Portugal, o visto de né? O visto de nômade digital. Aceito sua ajuda, porque o visto diz que você não pode trabalhar em Portugal. E enquanto que não existe uma legislação fiscal que dê o embasamento para esse visto, o que foi que eles fizeram? Um Frankenstein. Pegaram um visto D7 que não dá autorização de trabalho em Portugal e vincularam ao tipo de trabalho categoria A. Aí a pessoa vem falar comigo. Aí eu digo, meu filho, sinto muito, vou te devolver o seu dinheiro da consultoria porque eu não posso te ajudar, tá? Arranje um advogado que te ajude, porque você vai precisar ter um documento assinado por um juiz daqui de Portugal que te diga qual é a forma correta de tributar você. Você deve fazer a residência, você deve ter a residência fiscal em Portugal, você não deve ter, porque não fica claro em nenhum momento no visto, por conta de que não é permitido trabalhar em Portugal. Sabe? Isso é muito louco. Ao mesmo tempo que diz que deve. assim, Me conte.
Pois é. E aí eu não sou especialista para falar de visto, tá? Aí tem que realmente consultar um advogado e tudo mais. Mas, por exemplo, tem o visto D7 lá, o visto dos investidores, tá? Então, por exemplo, o Então eu falei o visto errado. o aposentado, por exemplo, que está no Brasil, ou a pessoa que tem renda passiva no Brasil, pode migrar para Portugal, pedir esse visto, mostrando que ela ganha um dinheiro e fora daqui, né? E aí ela vai viver aqui com aquela aposentadoria, com aquela renda dela, enfim. Tem o visto mesmo de nômade digital, em que ele tem que trabalhar para uma empresa de fora de Portugal. Então, assim, ele vai trabalhar aqui na casa dele, vai montar ali o escritório dele em casa ou no cowork, alguma coisa, mas ele tem que trabalhar realmente, ele tem que prestar serviço para empresas ou para uma empresa só, que esteja realmente fora de Portugal. Então, é assim que é o nômade digital, né? Tem o nômade digital na Espanha também, que é o mesmo processo, tem que ser de empresas de fora. Então, tem especificações para cada um deles, tem visto que vai te permitir trabalhar aqui, mesmo trabalhando para fora, tem que olhar realmente cada É caso. isso. E a questão... Mas aí a pessoa vem falar comigo. Cíntia, eu tenho visto de nômade digital. Eu declaro imposto em Portugal? Aí eu fui pesquisar. Olha, a legislação trabalhista que está vinculada ao visto de nômade digital é a da categoria A. Ou seja, sim. Se é categoria A, sim. Você deveria declarar seus ganhos de categoria A que você tem em outro país para Portugal. Aí ele fala, mas o visto diz que eu não posso ter emprego em Portugal. Eu digo, interessante. Mais um armengue. Não sou nem contadora, nem advogado, mas eu acho que assim, a residência fiscal, no caso, ele poderia ter, ele tem que ter aqui, mas ele vai declarar os ganhos que ele tem fora daqui, né? Então ele vai ter a residência fiscal, mas não vai declarar imposto em Portugal porque ele é isento. Mas onde é que eu comprovo isso? Sabe, tipo, se ele recebeu a notificação das finanças, onde é que eu comprovo isso? Onde é que tá escrito? Aí eu digo, você vai precisar procurar um advogado para ter lá um juiz dizendo. Muitos advogados nem vão saber mesmo dizer tudo isso, porque muita coisa passa realmente pelo contador, né, pelo contabilista daqui, e você não encontra, como você disse aí, não encontra pessoas que saibam sobre todas essas regras. Porque não tem escrito em lugar nenhum. Eu já trouxe algumas contabilistas para conversar, lá não posso te mostrar, contabilistas que eu amo, assim, que elas falaram sobre várias coisas, residente não habitual, tiraram muitas dúvidas, mas quando a gente entra na situação, tá, eu tenho uma vida no Brasil, eu tenho uma vida aqui, o que eu faço? É muito difícil a pessoa realmente saber todos os detalhes, ali, todas as informações. Por isso que eu adorei quando eu vi o contador do imigrante. Eu falei, gente, era isso que eu procurava, assim, há 4 anos eu não contava aqui. Então, já me salvou muito e posso dizer aqui que a gente fez uma consultoria e eu fiquei, assim, tirei muitas dúvidas, muitos pesos que estavam ali nas minhas costas e agora eu já sei o caminho todo certinho por seguir, né? E olha, é exatamente disso que eu tô falando, dessa questão de você ter que sentar e estudar muito. Mas o meu embasamento para a contadora do imigrante é principalmente na jurisprudência, por conta de que a legislação que se refere à declaração de saída definitiva é de 1989 e de lá para cá são só remendos que vêm acontecendo. Logo, é uma legislação antiga que não atende de forma alguma o momento atual, de forma alguma a situação dos imigrantes. Digital, né? Nunca. A questão dos investimentos no exterior, investimento em criptomoeda, a variedade de investimentos possíveis, a questão dos paraísos fiscais, tudo isso é remendado na lei. Então, a contadora do imigrante é basicamente embasada em processos que brasileiros abriram contra a Receita Federal e aí eu vou lá ver o que é que o juiz está dizendo e é isso que eu trago para a contadora do imigrante. Mas nem é disso que eu estou falando. O que eu estou falando, porque essa questão realmente é complexa de 2 países, né? A finança diz uma coisa, a Receita Federal diz outra, eu quero puxar o meu imposto daqui, eu quero puxar o meu imposto de lá, todo mundo quer ganhar e a gente fica nesse meio do caminho. Mas a questão do nômade digital, que eu fico revoltada, tô falando disso porque você tá vendo minha revolta, né? A questão do nômade digital não é nem por conta de que não tem pessoas que se informem, é porque a informação não existe. Não. Bom, primeiro que é um visto muito novo, foi feito no final de 2022. Sim. Então, assim, ele foi criado aqui em Portugal assim, e também com muitas dúvidas, muitas coisas em aberto, muitas coisas assim,
que realmente é na prática que a gente vai entender como é que funciona. Então, eu imagino que os nômades que estão por aqui devem ter muita dificuldade em saber qual o caminho a seguir para Sim, fazer tudo sim. corretamente, né? E o pior é que, na maioria das vezes, o que eu vejo é que as pessoas até querem fazer as coisas Exato, corretas, mas não tem onde, não tem o suporte, exato. né? Não tem onde se apoiar. E as contabilistas aqui, eu tenho 2 escritórios de contabilidade aqui em Portugal, eu não faço contabilidade. Né? Eu passo a informação no meu canal sobre as declarações, mas, tipo, são informações que todo mundo pode transmitir, que todo mundo tem acesso. Mas fazer mesmo a declaração, se você me contrata para poder fazer sua declaração aqui em Portugal, eu tenho 2 escritórios de contabilistas aqui em Portugal que fazem as declarações de Portugal. Eu nunca entrei nas finanças para fazer declaração de Portugal de cliente nenhum. Por conta de que eu acho que a expertise, né, de quem já tem anos fazendo, é muito importante. Por isso que eu digo, eu me sinto muito à vontade com a Receita Federal, porque eu tenho expertise. Eu já sei que se não der certo aqui, eu vou ali, eu já sei onde é que eu vou, eu já sei para quem é que eu pergunto, como é que abre um bate-papo no chat com o RFB, eu já sei como é que faz as coisas. E aqui eu também queria que tivesse essa expertise, porque, logicamente, essa questão do comprometimento que eu tenho com os meus clientes, todo o meu processo é feito de uma forma muito transparente com os meus clientes, e todas as necessidades do cliente vão ser atendidas, digamos assim. Porque eu faço a declaração de imposto de renda, se precisar retificar, eu faço a retificadora, e se precisar fazer a reclamação graciosa, a gente também faz e está tudo dentro do mesmo pacote. A pessoa que contrata do início ao fim, sabe? O pacote com a contadora do imigrante. Entretanto, não sou eu que faço. Por conta dessa questão. Mas aí eu vou perguntar a contabilistas aqui. E aí eu pergunto, como é que é isso? Não tem como a gente dar andamento ao processo, porque a gente não tem como garantir. Eu até posso fazer a declaração de uma pessoa, mas como eu não vou garantir que aquilo ali, quando as finanças pegar e disser isso aqui tá errado, como é que eu vou dizer não tá? Não tá como? Me explica. E aí eu não vou ter como dizer. Então é por isso que eu digo, gente, se vocês estão na situação de nômade digital, se vocês foram notificados pela Finanças, antes de vir procurar a contadora do imigrante ou qualquer outra contabilista, sugiro que vocês procurem uma tributarista, né, uma advogada tributária. Tem muita advogada brasileira tributarista maravilhosa aqui em Portugal. E sugiro que vocês procurem elas primeiro, tenham um bate-papo, ver se é necessário entrar com o processo. E aí depois vem procurar um contador. Porque, sinceramente, os contadores não estão preparados para zona fiscal que é Portugal. Desculpa falar as verdades, mas é. Eu Eu já imagino. sei com o que foi que a gente aprendeu. Muitas coisas nós aprendemos. Sim. É. Me conta, me dá aí umas dicas, tipo, a pessoa que quer vir para Portugal, eu vi que um dos seus últimos vídeos foi vir para Portugal hoje, né? Aí você dá várias dicas relacionadas ao momento atual. Eu quero que você pegue as partes principais desse vídeo. Eu sei que todo mundo que está aqui ouvindo esse podcast, esse episódio, vai lá se inscrever hoje no Posso Te Mostrar e fazer a maratona dos vídeos do seu canal, como eu fiz. Ah, Mas me conta aqui, dá um é. spoiler. As principais coisas mais importantes que as pessoas precisam ter noção, quem quer vir para Portugal hoje. Tá bom. Bom, tá no Brasil ainda, ou de qualquer país, né, que pode estar assistindo a gente, quer vir morar em Portugal, a primeira coisa é entender qual é o seu objetivo em Portugal. Você vai vir para estudar, você vai vir para trabalhar, você vai vir para curtir, quero relaxar e aproveitar minha aposentadoria. Eu estou vindo com criança pequena, eu estou vindo sozinho. Qual é o seu perfil, o seu objetivo? Isso é muito importante, porque é isso que vai definir qual é o visto certo para você. Venha com visto, não caia nessa de vir como turista e ficar aqui. As regularizações não estão acontecendo para quem entra como turista. Estão acontecendo realmente a GNR, né, que é a polícia daqui, está realmente abordando a pessoa, pedindo documentação. Aquela que não tem a documentação aqui, que não tem nem a manifestação de interesse, porque quem chegou antes conseguiu registrar a manifestação, ok, está num processo de regularização. Agora, quem não tem isso, não tem nada para mostrar, não tem o visto no passaporte, não tem autorização de residência, nem a manifestação de interesse, vai realmente ser direcionado a uma ação em que pode ali futuramente ir para uma deportação, né, para uma expulsão do país. Então, venha com tudo certinho, com visto. Acho que a primeira coisa é você entender isso. O que eu quero? Então tá, eu quero vir trabalhar, eu vou primeiro, eu vou levar minha família junto. Por quê? Isso faz muita diferença. Se eu quero vir sozinho,
para ver como é que é o país, para começar o trabalho, arrumar as coisas e depois trazer minha família, eu posso vir com visto para procura de trabalho. É esse que eu falei que é muito mais simples, muito mais democrático, muito mais barato para você conseguir o visto. E fácil, sabe? Você não precisa de pré-requisitos, você não precisa ter uma grande experiência. Não, eles querem realmente pessoas para vir trabalhar aqui. Então, o visto para procura de trabalho é excelente para quem vem sozinho, por exemplo. Mas não, eu quero ir com toda a minha família. Eu tenho filhos, tenho esposa, quero ir todo mundo junto. Então, tá. Será que o visto de trabalho, de procura de trabalho é a melhor opção? Porque ele não dá direito a dar o visto para as outras pessoas da família. Então, será que eu posso estudar e trabalhar? Será que não é uma boa? Porque aí eu já peço o visto para mim, como estudante, já peço o acompanhamento familiar para toda a minha família e vamos juntos, todos entramos juntos, sem ser barrado na imigração, sem ter problema, entramos. Então, enfim, essa é a primeira parte. Agora, o restante já é mais fácil, assim, porque vai depender de uma pesquisa sua em casa e falar, tá, eu vou trabalhar, então o que eu quero trabalhar ou o que eu posso trabalhar lá? Então, vou procurar nos sites de emprego onde que aquela função, aquele tipo de trabalho, onde que é melhor eu me mudar, né? E aí, associado a isso, para eu escolher essa cidade para onde eu estou indo, vou procurar também quanto custa o aluguel nessas cidades que estão todas caras aqui em Portugal. Então, eu preciso estar no centro de Lisboa ou no centro do Porto, onde eu vou pagar um arrendamento mais caro, um aluguel mais caro, ou eu posso ir para o interior, que eu também vou encontrar essa função para eu trabalhar por lá. Ou eu posso ir para uma zona onde tem mais fábrica, que tem emprego o tempo inteiro ali acessível e que é mais barato trabalhar lá. Enfim, então você escolher a cidade baseado nesses fatores, né, do arrendamento, do aluguel, baseado se tem trabalho ou não para você, se tem a escola para você estudar ou não, se o clima é interessante para você, porque muita gente acha que vai chegar Não aqui esqueça. e vai estar igual no Brasil. E pode cair aqui numa cidade igual a minha, que faz 6 meses de frio e chuva, muita chuva, e 6 meses de 40 graus. Então, assim, tem que entender para onde você está indo, né? Então, eu tenho, olhar e falar, cara, você vai conseguir ir para um lugar que faz 0 graus? Porque existe lugar aqui que neva, por exemplo. Então, não, então eu quero ir para um lugar mais ameno, uma temperatura melhor. Isso também é importante, porque eu já vi muita gente voltando para o Brasil porque falou, não, eu não aguento o frio daqui. Mas, na verdade, ela escolheu uma cidade em que era realmente insuportável para ela, né? Então, antes de jogar tudo para o ar e voltar para o Brasil, será que não tem uma cidade mais compatível comigo aqui em Portugal? É importante você se Sim. sentir bem naquele lugar que você escolheu, né? Se você já passou pelo processo todo de conseguir visto, de conseguir tudo, não vai voltar por conta do Oh, frio, mas né? eu já vi Muda pra uma cidade mais muita quentinha. gente, sabe? Então, assim, existem possibilidades dentro aqui do país. Então, eu acho que a questão do visto e a questão de onde você vai morar são os dois pontos principais que vão determinar se você vai continuar nesse país, se você vai ter sucesso nesse país ou não, sinceramente, assim. E os outros pontos, cara, primeiro, claro, ali, juntar dinheiro é muito importante, vai fazer toda a diferença no seu planejamento. Você chegar aqui com dinheiro suficiente para você passar os primeiros meses ali sem estar no perrengue, né? Você não sabe quanto tempo você vai levar para começar a trabalhar. Os aluguéis aqui, muitas casas, para os imigrantes, exige 4, 6 meses, 12 meses de renda antecipada. Olha a situação, né? Então, a gente chega aqui sem fiador, sem trabalho. Qual é a garantia que esse proprietário tem de que a gente vai pagar, né? Então, o que eles fazem é colocar um monte de renda ali extra para gente. Então, isso tudo vai fazer diferença na sua chegada por aqui. Alinhar as expectativas com a realidade é muito bom, sabe? É importante. E muito golpe, né? Brasileiro cai muito Muito, golpe aqui. muito. Tem muito. Não pensa que, porque é o senhorio, tá me pedindo isso, ele tem uma casa. Não. Não, Sabe? Eu já vi muito golpe, principalmente, sabe de quê? Dessa questão do arrendamento, né? sim, De que eles pedem 3 meses, 6 meses de aluguel adiantado e ainda pedem um calção. exato. Aí, na hora de devolver o calção, eles não devolvem. É.
E você vai reclamar pra quem? Porque pra entrar com processo aqui em Portugal é um absurdo. Não é que nem ir no Pequenas Causas lá no É. Brasil, que você vai até sozinho. Aqui não existe. Uhum. E se você perder o processo, você tem que pagar todas As as custas, custas, tudo que teve no processo. Então, não vem pensando que é maravilhoso, que tem todo tipo de pickpocket que você imaginar aqui em Portugal. Não é só o de carteira, tem todos os tipos. Tem muito brasileiro dando golpe em brasileiro. Tem, na verdade, assim, não é questão de ser brasileiro, é questão de ser gente. Tem gente dando golpe em gente em todos os lugares. E, assim, comparado com outros países da União Europeia, eu ainda acho que Portugal está bastante seguro. Porque quando a gente vê falar da França, quando a gente vê falar de Barcelona, quando a gente vê falar de várias outras capitais, Lisboa ainda é segura, mas também Portugal é um negocinho, né? Pequenininho. Então, mas me conte, eu não sabia dessa questão de que estão abordando as pessoas na rua. E aí eu me lembrei que teve um avião muito lindo, muito grande, que saiu do Reino Unido e foi pro Brasil, né? Com um monte de gente deportada. Pelo que eu vi, né, das notícias, os imigrantes brasileiros nem são os mais detestados, né? Lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Mas eles foram os primeiros deportados, né? Estão deportando os não queridos, recusa de né? entrada, né? Então, assim, o país é sempre soberano para ele falar quem pode ou não entrar. Uma pessoa que está vindo com visto, mas que já cometeu um crime aqui em Portugal e por um acaso aprovaram o visto dela ali no visto, ele pode chegar aqui na imigração e ser barrado. Então, assim, o país ele pode falar, olhar para sua cara e falar, não quero que você entre aqui. Né? Então, Inclusive no Brasil, né? em Essa qualquer semana barrou 450 pessoas, né, no aeroporto, não exatamente. entra sem visto. Pois é, então assim, qualquer país é soberano para escolher quem entra e quem não fica mais naquele lugar, né? Então sim, estão acontecendo as fiscalizações aqui em Portugal, são fiscalizações que podem acontecer nas ruas e também que estão acontecendo nas empresas, para pegar aquelas empresas que estão contratando pessoas que estão ilegais aqui, aquela pessoa que não tem autorização de residência e nem tem o processo de manifestação de interesse em andamento. Então, essa pessoa que chegou como turista aqui, ela não pode simplesmente começar um trabalho aqui em Portugal. E as empresas são multadas, e quanto mais desses imigrantes irregulares trabalhando na empresa, a multa realmente vai estratosférica. Então, eles estão fazendo essa fiscalização, principalmente em lugares onde é comum para os imigrantes trabalharem, né? Para ver se está todo mundo com documentação ali. Mas tem uma questão nessa situação que você falou que é bem interessante vir com visto, principalmente o visto de procura de trabalho, que é bastante acessível, é que na época que eu vim, quem já vinha com visto já vinha com um pré-atendimento marcado no CEF. E agora não existe mais esse pré-atendimento, né? Então a pessoa pode vir mesmo com visto. Qual o visto que vai vir com agendamento e qual não. E é uma surpresa, é assim, sabe? Como assim? Numa caixinha a gente pode ter um brinde ali ou não. Você quer investir 10 mil euros em ir para Portugal ou um visto misterioso? Exatamente, sabe? Então, assim, sim, na minha época também, vinha já com o agendamento do meu, né? E aí depois eu cheguei aqui, fiz o meu agendamento, fiz a minha entrevista no CEF na época e agendei para o meu reagrupamento familiar, né? Para os meus familiares terem a autorização deles. Mas agora, isso com tudo quanto é visto, tá? Eles podem vir com agendamento ou não podem vir. Podem vir sem nada e aí você ter que solicitar o agendamento que não existe, né, nesse momento. Então, assim, é uma situação, a gente espera, né? Pode ser que quando a gente estiver assim, com esse vídeo no ar, a gente consiga olhar e falar, não, já está rolando o agendamento, porque pode acontecer a qualquer momento, mas não sabemos. E me diz uma coisa, né? Seu canal já tá indo pros 160 mil inscritos. Isso. Quais são os planos aí pro próximo ano? Me conte aí, quais são os próximos planos? Mais um canal, agora que você é só creator? Como é isso? Pois era uma Hoje em dia é loucura. difícil viver de criação de conteúdo, não é mais como era antes. Não, Eu monetizei o meu canal recentemente e eu já desisti desse negócio de viver de criação de conteúdo, porque a monetização do YouTube não paga mais, gente. Não, é uns centavos, né? Tem gente que acha que é super simples, que é moleza, que é fácil. Mas não é. Se você quer fazer um conteúdo de qualidade, com responsabilidade, não é simples.
exige muito estudo, muito comprometimento. A gente solta vídeo diariamente no YouTube, no Instagram, no TikTok. São vídeos diferentes em cada um ali das plataformas. A gente ainda tem um site, que é o postemostrar.com, onde a gente também fala bastante notícia de Portugal e de imigração de uma maneira geral. Temos o Posso Te Mostrar Viagem, que é o nosso filho mais novo. É um nosso canal ali mais novinho e que a gente fala sobre viajar para qualquer lugar do mundo, porque eu e meu marido amamos viajar e a gente quer continuar trazendo vídeos de viagem com informações, com dicas, com valores, como é que é para viajar naquele lugar, né? O que precisa. Então, eu posso te mostrar viagens. A gente também tem o Drive-In, que aí é do meu maridão, assim, é um canal em que eu acho muito interessante, porque ele grava o carro passando, bota a câmera no carro e vai passando pelas cidades. Então, para quem não tem ideia, na nossa época não tinha nada parecido assim. Tipo, eu escolhi Viana do Castelo, assim, muito. Ai, eu vi uma imagem de Viana do Castelo e acho que é bonita e acho que pode ser legal a gente ir para lá, porque não tinham tantos vídeos como tem hoje, né? Então, no Drive-In você consegue olhar as cidades como elas são, ruas, os comércios, as coisas todas, é interessante. Então a gente tem esse monte de coisa onde a gente cria um monte de conteúdo para Você colocar faz parecer diariamente. fácil. Você faz parecer fácil. Mas Meus seguidores do Contadora do Imigrante, coitados, que só tem 4 vídeos por mês, um por semana, mas nós estão começamos com assim, inveja. nós começamos fazendo um vídeo por semana, aí depois foram 2, aí na fronteira era diariamente, porque as coisas mudavam todos os dias. Tiveram dias assim que a gente publicou 3, 4 vídeos no mesmo dia, sabe? Era uma loucura. Caramba! E assim, então hoje a gente Era um plantão de notícias. era muita coisa. E aquela notícia que foi semana passada agora já não é mais, então tem que atualizar, é uma loucura mesmo. Portugal não está indo muito diferente, né? Porque eu estou trazendo vídeo assim, olha, é o CEF, agora é a AIMA, agora tem o É. mutirão, agora tem a Força Tarefa. Tem muito conteúdo Ai, que meu tem que Deus. ficar E a atualizando. Aima tava de. A Aima tava de. De de greve, greve, não foi? greve nas Tá horas ainda? extraordinárias, fora do atendimento, ou seja, na parte da noite, nos finais de semana, nos feriados, eles estão de greve, porque nós estamos sofrendo como os imigrantes, eu tenho certeza que os funcionários da AIMA também estão sofrendo muito, Sim. porque eles estavam sendo realmente obrigados a fazer muita hora extra que, inclusive, eles ainda não tinham recebido do governo o pagamento, então eles não poderiam dizer não para aquela hora extra. Então, estava rolando realmente final de semana, feriado, todos os dias, para tentar botar a casa em ordem, né? Então, E ninguém quer ser diretor do Aima, eles né? realmente chegaram e falaram, ó, gente, né? Cada um com seus problemas, vamos lá. É. Então, Peraí, que eu tenho uma vida também. exato, né? Realmente. Então, é E a gente vê complicado. muito isso, né? O déficit dos funcionários públicos aqui em Portugal. A gente vê muito isso, Exato, principalmente na saúde, né? isso. Tipo, não Muitos pode se parir no fim de aposentando, semana. né? Segura aí. É. Segura a onda. A saúde, na educação, muitos se aposentando e você não tem para repor. Então, é aquilo, assim, é o que você falou dos médicos para imigrantes, que eles surgiram com essa ideia de convidar os médicos de outros países para vir aqui, porque tem toda uma validação de diploma, mas aí eles querem fazer de uma maneira mais rápida esse processo, porque é realmente muito burocrático para determinadas profissões atuarem aqui em Portugal, e eles estão precisando com muita urgência em várias funções, assim. Então, eles vão ter que encontrar um meio aí de olhar para a gente e falar, olha, vocês têm muitos profissionais interessantes que a gente precisa. O que a gente pode fazer para facilitar a vida de vocês, né? Eles querem ter uma população grande, porque eles precisam de uma população grande, porque eles precisam de gente na colheita, eles precisam de gente atendendo os turistas, porque aqui é um país As muito, escolas sempre muito começam, o início turístico. do ano letivo é sempre com uma falta enorme de professores. Então, eles precisam de professores, Professores. né? Então, É, e olha quantos professores que estão aí no Brasil que poderiam vir morar aqui e e passar eles por não uma querem adaptação, contratar. sabe, do que é o conteúdo daqui. Porque eu entendo que nem todos vão ser iguais, né? Então, é claro, a base ali de muita coisa é igual, mas em determinados não, né? A pessoa, por exemplo, professor de história Sim. vai ter que estudar a história de Portugal, a história da Europa e tudo mais. Mas olhar e falar,
opa, vocês têm profissionais qualificados, né? Então vamos tentar ajustar isso. Já que a gente quer que o país evolua, já que a gente quer que o país cresça, a gente precisa de pessoas e a gente precisa dar suporte para essas pessoas, né? Exato. Independente de que país elas estejam vindo, né? Exatamente. É isso. Ana, muito obrigada. Nossa, amei demais a sua participação aqui. Tô muito feliz. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Todas essas informações valiosas. Com certeza, todo mundo que tá ouvindo aqui, todo mundo que segue a Contadora do Imigrante vai começar a seguir. Eu posso te mostrar, principalmente o Viagens, porque, nossa, eu fiquei com água na boca aqui só de você falar. Porque eu sei da qualidade dos seus vídeos, então eu imagino a qualidade do material que você deve estar criando também pro Viagens, que eu não conhecia. Eu até fui procurar lá os vídeos mais antigos do Posso Te Mostrar pra ver o Viagens, né? Que você me disse que tinha de Viagens, que foi assim no início, na nossa primeira conversa. E aí eu não vi, porque, nossa, é tanto vídeo que veio depois que já caiu no limbo lá. Pois, então agora que você tem um outro canal dedicado a isso, vou começar a seguir com certeza, e eu adoro também viajar. Essa é uma coisa boa que a gente tem aqui na Europa, eu acho que é muito mais fácil a gente viajar aqui, partindo daqui para qualquer lugar do que do Brasil para qualquer lugar, é muito mais fácil. Mas muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, assim, esse carinho, essa conversa maravilhosa, essas palavras que você falou aqui do Posso Te Mostrar, da gente, olha, muito obrigada mesmo, saiba que a gente também está aqui seguindo o seu conteúdo e ficando assim, nossa, finalmente tem alguém para falar sobre isso, para ajudar a gente sobre isso. Então, muito obrigada mesmo, um prazer estar aqui conversando com o pessoal e já deixo o convite também de ir lá seguir o Posso Te Mostrar, todos eles, hein? Olha, vê qual é o que você se identifica, vai lá ver o nosso conteúdo no Instagram, no TikTok, que a gente realmente tem diariamente informação para trazer. Sim, com certeza. Então é isso, gente. Fiquem ligadinhos aqui. Conversa de Imigrante, o podcast de todo imigrante bem informado. Aqui você fica sabendo de tudo, já sabe. Todos os nossos contatos vão estar aqui na descrição do vídeo do YouTube. Também vão estar no nosso canal do Instagram, conversadimigrante.pod. Vão lá também, segue, comenta. Pode deixar suas dúvidas também. Talvez, né? Quem sabe, no próxima temporada a gente vai estar aqui de volta. Não sei quando é que vai ser a próxima temporada, tudo vai depender de vocês, não é? Mas tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!